Bem, agora vamos relembrar alguns conceitos de potenciação, certo? Então, o que é uma potência, certo? Para a gente ter uma potência, a gente precisa de um número natural n, maior do que 2. A gente precisa de um número real qualquer, que vai ser a nossa base, certo? E a potência a elevada a n nada mais é do que o produto de a por a n vezes, certo? Na potência, esse carinha aqui é a base, certo? O A é a base, o N é o expoente, certo? E a gente lê uma potência da seguinte forma: A elevado a N, certo? Por exemplo, quem seria 2 elevado a 3, certo? Isso daqui vai ser a base, que é 2 vezes 2 vezes 2 3 vezes, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Se a gente tiver menos 2 elevado a 2, a nossa base agora é menos 2, então vai ficar menos 2 vezes menos 2, é menos por menos dá mais, e 2 vezes 2, 4. E se for menos 3 ao cubo, isso aqui vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então vai ficar menos por menos mais, vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, certo? Agora, quando a gente tem que a nossa potência é elevada a menos n, certo? Quando a gente tem a elevado a menos n, isso daqui vai ser 1 sobre a vezes 1 sobre a vezes 1 sobre a n vezes, certo? Então, quando a gente tiver uma potência com expoente negativo, então a gente vai fazer o produto de 1 sobre a base n vezes, certo? Por exemplo, se a gente tiver 2 elevado a menos 2. Então, ó, como o expoente aqui é negativo, então a gente vai fazer 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 4, certo? Se a gente tiver, por exemplo, meio, não, 1 terço elevado a menos 2. Então, isso daqui vai ser 1 dividido por 1 terço vezes 1 dividido por 1 terço. Aqui, ó, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 vezes 1 sobre 3, o inverso é 3 sobre 1. Vezes, é a mesma coisa aqui, vai ficar 1 vezes 3 sobre 1. 3 vezes 3, 9. Bem, agora vamos ver algumas propriedades de potência, certo? A primeira propriedade diz que sempre que a gente tiver uma potência onde o expoente é zero, certo? E a base é diferente de zero, então essa potência é igual a 1. Então, por exemplo, se a gente tiver 10 elevado a zero, isso é 1. Se a gente tiver 1000 elevado a zero, é 1. Se a gente tiver menos 19 elevado a zero, isso daqui é 1, certo? Então, sempre que a base for diferente de zero elevado a zero, o resultado dessa potência aqui vai ser 1, certo?
A segunda propriedade é que sempre que o expoente for 1, sempre que o n for 1, o valor da potência vai ser simplesmente a base, certo? Porque a base elevada a 1 é a própria base, certo? Aí nós temos, quando for elevado a um expoente 2, a gente chama de quadrado, certo? Então, sempre que a gente tiver, por exemplo, p elevado a 2, a gente chama isso aqui de p ao quadrado. E quando a gente tem p, uma base elevada a 3, a gente chama de cubo. Então, p ao cubo e p ao quadrado, certo? Agora vamos fazer alguns exemplos, certo? Esses exemplos aqui. No item a gente tem 5 elevado ao cubo, certo? Então, isso daqui vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. B, menos 5 elevado ao cubo. Então, isso vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Isso daqui vai dar menos por menos mais, vezes menos, menos. Vamos fazer agora o item C, certo? A gente quer calcular a potência de 0,2 elevado a quarta, certo? Então, 0,2 é a mesma coisa que 10, 2 sobre 10. Então, isso daqui vai ser 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10 vezes 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui vai dar 10 mil, certo? O item C, o item D agora, 0,1, então 0,1 é 1 sobre 10, isso aqui vai ficar 1 sobre 10, então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Vamos fazer agora o item E. A gente quer calcular 1 sobre 4 elevado a quarta. Então isso vai ser 1 sobre 4 vezes 1 vezes. Então 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 256, certo? O item F é só uma propriedade. 2 elevado a 1. Sempre que a gente tem um expoente em 1, a potência vai ser a própria base. Então isso daqui é 2. E a G, 10 elevado a 0. Também é uma propriedade. Qualquer base diferente de 0 elevado a 0 é 1. Bem, agora vamos ver algumas propriedades, certo? Sobre potência. Então a primeira, as primeiras propriedades vai ser referente a quando a gente tem potência de mesma base, certo? Então, essa daqui é a primeira afirma que sempre que a gente tem um produto de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, certo? E quando a gente tem a divisão de duas potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai o m menos o n, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 12. Então, como as bases são iguais, então a gente conserva a base e soma os expoentes.
Então isso daqui vai ficar 2 elevado a 22. Quando a gente quer calcular, por exemplo, 5 elevado a 10 dividido por 5 elevado a 7. Então, ó, divisão, uma das potências tem a mesma base. Então, a gente conserva a base, aí pega esse expoente aqui e subtrai desse daqui. Então, vai ficar 5 elevado ao cubo, certo? Então, só para lembrar, quando é o produto de potência da mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. E quando a gente divide potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Bem, agora quando a gente tem um produto, certo? De potência onde o expoente dessas duas potências são iguais, então a gente pode transformar esse produto aqui, certo? A elevado a n vezes b elevado a n é a vezes b, tudo isso entre parênteses, elevado a n, ok? Então, por exemplo aqui, ó, se a gente tem 3 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, como esse expoente é igual a esse, então isso pode ser escrito como sendo 3 vezes 2 elevado a 10. Só que 3 vezes 2 é 6, então isso é 6 elevado a 10, certo? Se a gente tiver 1/3 elevado a 5 vezes 6 elevado a 5. Então, ó, como os expoentes são iguais, então a gente pode escrever isso como sendo 1/3 vezes 6 elevado a 5. 6 dividido por 3, 2, fica 2 elevado a 5. Bem, a próxima propriedade trata o fato quando a gente tem a potência de uma potência, certo? Então, sempre que a gente tem A elevado a n elevado a n, então a gente conserva a base, que no caso é A, e multiplica esses dois rapazes aqui, m vezes n, certo? Então, quem seria, por exemplo, se a gente quisesse calcular 2 ao quadrado elevado a 3? Isso daqui, você conserva a base e multiplica os dois expoentes, tá? Fica 2 elevado a 6, certo? Agora, por que isso daqui? Ó? Então, vamos dar uma explicação bem breve, né? Então, 2 ao quadrado elevado a 3, isso daqui é igual a base multiplicada por ela 3 vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Aí aqui a gente tem um produto de potência de mesma base. Então, você conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a sexta, certo? Então, quando a gente tem uma potência de potência, certo? A gente conserva a base e multiplica os dois expoentes. Agora vamos fazer só uma observação aqui muito importante, que é essa potência de potência aqui é A elevado a M elevado a N, isso daqui é A elevado a M menos Z. Só que isso daqui é diferente de A elevado a M elevado a N, porque isso daqui é A elevado à potência M elevado a N, certo? Fazer um exemplo aqui, ó. Pegar 2 elevado a 2 elevado a 3. Isso daqui vai ser 2 elevado a 3, 8, ok? Só que 2 elevado a 2 elevado a 3, isso daqui é 2 elevado a sexta. Então, quando a gente tem A elevado a M, aí entre parênteses aqui, I elevado a N, isso daqui é uma potência de potência. E A elevado a M elevado a N é o A
elevado a uma potência m elevado a n, certo? Então, só ter esse cuidado que esse rapaz aqui é diferente desse daqui. Bem, agora quando a gente tem uma potência de base 10, certo? Basta a gente pegar um e a quantidade de zeros vai ser exatamente o nosso expoente. Como assim? Então vamos fazer uns exemplos bem rápidos aqui. Se a gente tiver 10 ao cubo, isso daqui é 10 vezes 10 vezes 10. Isso daqui vai dar exatamente 1000, certo? Então, de maneira geral, quando a gente tem 10 elevado a n, isso daqui vai ser 1, e aqui você vai ter n zeros, certo? Então, 10 elevado a quinta, isso aqui vai ser 1, aí 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, sempre que a base for 10, o número vai ser 1 e a quantidade de zeros aqui correspondente ao nosso expoente, beleza? Bem, vamos fazer esses exercícios aqui só para fixar as propriedades de potência, certo? No item a gente tem 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à sexta. A propriedade que a gente vai usar aqui é a propriedade de produto de potência da mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. No item B, a gente tem 3 ao quadrado vezes 3 elevado à sexta vezes 3 elevado a menos 4. Então aqui de novo a gente vai usar a mesma propriedade, porque as bases são iguais, então a gente conserva e soma os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 2 mais 6, 8, menos 4, 4. O item C, a gente tem 5 a quarta dividido por 5 ao quadrado. Isso daqui a gente pode escrever assim. Então a divisão de potências da mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. E a D, a gente tem 3 elevado a 98 dividido por 3 elevado a 95. Então isso vai ficar 3 elevado a 98 menos 95. Vai ficar 3 elevado ao cubo. O item E diz o seguinte: 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então agora o que é igual são os expoentes. Então a gente vai usar a propriedade. Então 3 vezes 5, 15. O item é F. A gente vai usar aquela propriedade, ó. 2 elevado a 4 elevado ao cubo. Então isso vai ser 2 elevado a 4 vezes 3. Então vai ser 2 elevado a 12. O G a gente tem 4 dividido por... Então, aqui a gente tem que observar só o seguinte, que 4 é 2 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 2 ao quadrado elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Aí aqui vai ficar, ó, uma potência elevada a isso daqui, né? Vai ficar 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. Divisão de potência da mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 2.